sou a Gabi Xavier e hoje, por enquanto, é o último domingo comentando episódios novos de Demon Slayer. Eu digo por enquanto, porque a gente teve episódio final de mais ou menos uns 30 minutos, um pouco mais longo que o normal, 45, gente, pra quem tá perdido, é com um tempo de intervalos no Japão. Mas foi um episódio de cenas extras e tudo mais, muita emoção, despedidas e confirmação de terceira temporada. Sim, terceira temporada de Demon Slayer vem aí pra todo mundo que tava apostando em filme, que não confiou quando eu disse desde ano passado que não ia ser filme pro Arco dos Ferreiros. Pois é, teremos terceira temporada com o mesmo estúdio, provavelmente com a mesma qualidade de animação, que a gente vai aqui já concordar, espero eu, que foi maravilhosa nessa segunda temporada. Com spoilers apenas do anime, vamos comentar então desse episódio 11 da segunda temporada, do arco do Distrito do Entretenimento, da Luz Vermelha ou de Tengen Uzui. Esse Hashira que inclusive confirmou no fim do episódio, ou no meio do episódio, que ele vai sim se aposentar, viver com a sua família, chega de se arriscar, já perdeu o braço, já perdeu o olho, já colocou as 3 mulheres em risco, não quer mais lidar com o medo de perdê-las e vai agora descansar e aproveitar um pouquinho. Sim, não sei vocês, mas eu sentirei muita saudade do Uzui, da sua extravagância, a sua passagem nesse anime, nessa história, com certeza jamais será esquecida. E a gente teve um episódio que, depois de tantas e tantas lutas e de tantos ápices e luzes e coisas e show maravilhoso de se ver, a gente teve história. Daquele bem padrão Demon Slayer, a gente viu o inimigo sendo derrotado e voltamos um pouquinho em flashback para entender como um demônio ou um ser humano, muito antes disso, passou a ser monstruoso, não de aparência, mas de alma, e odiar, sentir, ressentir o que fizeram com ele e lidar com a situação, colocando pra fora ainda mais raiva, ainda mais ódio, ainda mais violência. Pro Gyutaro, o caminho de demônio pra ele seria sempre o mais óbvio. Pra Dak, ou melhor, pra Ume, talvez não. Talvez a única certeza é que os dois irmãos sempre continuariam juntos, seja lá qual fosse a escolha. Então a gente começa com uma leveza, uma cena mais de comédia, que pra mim foi muito bom. A gente teve uma adaptação que, de novo, como é o padrão de Demon Slayer, acrescenta aqui e ali um pouquinho mais de tempo, uma cena a mais, uma mini explicação, sempre melhorando pra caramba a experiência do mangá. O anime é uma joia rara, com certeza. Já vai comentando aqui embaixo, inclusive, quais foram os seus sentimentos nessa finalização. E primeiro que a gente viu que o Tanjiro sobreviveu ao último golpe desesperado do corpo do Gyutaro, aqui no anime explicitamente ali a gente viu numa cena maravilhosa por causa da Nezuko, que com o seu Kekijutsu, que com o seu próprio sangue demoníaco barrou todo aquele ataque absurdo do Gyutaro e ela protegeu o Tanjiro e também o curou. A Nezuko, ela tem um sangue demoníaco que, como a Dak já observou lá no começo desse arco, ele ataca e produz efeitos negativos nos demônios. Já nos seres humanos, consegue despertar, consegue curar, inclusive um veneno que, pelo visto, não tinha qualquer cura, pelo menos até o sol nascer. E tava muito longe do sol nascer. O Tanjiro, que estava envenenado, acordou, óbvio, cheio de dores no corpo, praticamente não conseguindo andar, inclusive vai de cavalinho com a Nezuko pra conseguir procurar o que ele precisa. Mas ele teria morrido se não fosse a cura dessa menininha usando o seu Kekijutsu, o seu poder de cura do seu sangue. A gente já vê aqui uma particularidade novamente na Nezuko. Além dela ser uma demônia que consegue se controlar, consegue de certa forma ajudar os humanos na sua personalidade e atuação, o seu próprio sangue e poder demoníaco, ele tem uma atuação positiva para humanos, o que é um ponto absurdamente fora da curva em relação a todos os outros Onis que a gente conhece. Zenitsu, finalmente acordado, pelo menos só no final da temporada, volta com seus gritos que irritam muitas pessoas, mas agora ciente de todas suas dores e machucados, ele não tá mais só deixando o corpo dele levar, agora ele sente dor, sofrimento, medo, frustração e grita, 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 chora, aquele escândalo bem típico dele, mas ele sabe muito bem que nessa hora, até pelo seu ouvido, a audição muito apurada, quem tá sofrendo, quase morrendo, o coração praticamente parando, é o nosso menino Javali, Inosuke, que já quase não respira, já não fala, tá nas últimas, mesmo ele dizendo que desloca coração, que ele é incrível, a pessoa mais elástica que o homem elástico, na verdade, ele também é suscetível ao veneno. Ele não foi tão atacado rapidamente, mesmo sendo atingido com uma ferida super profunda, porque teoricamente ele também tem uma resistência maior a toxinas por ter vivido, crescido num ambiente selvagem, mas ele também é suscetível, também tem essa vulnerabilidade, é claro, ele pode morrer com o veneno do Gyutaro, e
ele tá morrendo. E aí a gente vê acontecendo, agora pela primeira vez no episódio, visualmente, fogo da Nezuko, ela vindo pititinha, encostando a mãozinha e queimando, não o Inosuke, mas todas aquelas áreas do seu corpo que tinham veneno, como se ela queimasse o veneno de dentro pra fora, e mesmo a pele inflamada, que no anime é representada por aquela purulência, assim, roxa, ela some. E o Inosuke faz o que qualquer um faria depois de uma luta tão exaustiva, que é dizer, tô com fome. E perto dali, de novo, com aquele ar de comédia, né, porque apesar de uma cena dramática, chega de drama, a gente tem que trazer um pouquinho mais de leveza, tá o Uzui querendo falar suas últimas palavras, tô morrendo, deixa eu ir com estilo, mas a sua esposa Suma tá num desespero, gritando contra deuses, contra Buda, contra tudo no mundo, porque o Uzui não pode morrer, e tem o choro, aí as esposas começam a brigar entre si, e o Uzui pensa, meu Deus, minha língua agora tá dormente, será que eu vou embora sem conseguir ser extravagante, nem no meu discurso final? Até que chega de novo a Pitica Nezuko, e ela queima o Uzui. A Suma fica revoltada, arranca a Nezuko dali, começa a brigar com ela, falar, quem que é você, que absurdo, vou ficar muito brava, não tá na hora de cremar ele ainda. E aí, claro, ele aparece curado. Surpreso pelo que aconteceu, a Nezuko, apesar de ser uma demônia que tem uma certa credibilidade dentro do corpo de exterminadores, até porque o Buyashiki deu esse crédito a ela, as pessoas vão descobrindo o quanto ela é útil, e ela mesma talvez vai descobrindo o quanto ela é importante, aos pouquinhos. Ela cura esse veneno, possibilita então que todos sobrevivam, mas claro que todos estão super feridos, então não dá pra sair correndo por aí. E aí que a gente parte pra esse momento de entender quem eram Gyutaro e Daki, ou Gyutaro e Ume. Porque o Tanjiro diz que, apesar de qualquer ferimento, ele não vai sossegar enquanto não olhar as cabeças dos demônios, portanto ver que eles realmente morreram. E enquanto ele tá procurando as cabeças, o anime mostrou muito bem o Tanjiro indo e também pegando uma amostra de sangue de uma lua superior, portanto do Gyutaro, porque isso vai ajudar na pesquisa da Tamayo. A Tamayo tá fazendo pesquisas para que eles consigam derrotar Muzan, para conseguir salvar a Nezuko, e quanto mais amostras ela tiver de demônios próximos ao Muzan, e luas superiores têm uma carga de sangue do Muzan muito maior, tanto é que a Daki tinha lembranças que não eram dela e sim do Muzan durante a luta, um sangue desses é muito mais precioso, e por isso é que ele pega um pouco, manda pra Tamayo, e com certeza isso vai ser extremamente valioso. E aí que ele encontra também as duas cabeças. Já se degenerando, eles estão morrendo e eles estão discutindo. Então lá, cada um culpando o outro, falando palavras muito duras, até que a discussão fica realmente muito pesada. Porque a Daki primeiro começa a dizer pro seu irmão o quanto ele foi inútil e quanto ele era horroroso, feio, o quanto ela tinha nojo dele, e eu acho que o anime deixou isso tão mais pesado porque a gente viu o olho dele tremendo. A gente via que ele ficou silencioso nesses instantes escutando a irmã e sofrendo, apesar de logo depois disso ele começar a revidar e falar coisas terríveis, tanto é que o Tanjiro acaba tampando a boca dele na pior delas. Quando ele escuta, ele tá sentindo dor. E quando ele começa a falar sobre a irmã e que ela não deveria ter nem nascido, ela também tá chorando. E o Tanjiro, o personagem protagonista tão pouco entendido por várias pessoas, ele não é bonzinho, ele não tá com pena, ele simplesmente sabe que aquelas pessoas, como ele mesmo disse, ele fala explicitamente, vocês não são amados por mais ninguém. Ninguém mais vai perdoar vocês, pensar em vocês ou ter qualquer carinho. As pessoas desprezam, as pessoas querem que vocês morram porque vocês fizeram muito mal a elas. Vocês só têm um ao outro. Então não é pra brigar, principalmente nesse momento, fiquem juntos. O Tanjiro, ele nunca dá pra trás quando ele tem que acabar com o inimigo, mas isso não significa que ele não seja capaz de entendê-los, ou de sentir qualquer empatia. Ele não volta contra o seu dever, mas ele tem coração. Esses dois continuaram no Distrito da Luz Vermelha, como o próprio Uzui observou, e nunca conheceram o mundo, porque foi lá que eles nasceram, foi lá que eles sofreram, foi lá que eles foram discriminados, quase morreram, e é ali que eles se vingavam por séculos. Imagine num distrito de beleza, luxúria, riqueza, ele nascer na parte pobre, já seria uma discriminação por si só. Mas além de tudo, pesadíssima a história, a sua mãe ainda tentou tirar ele várias vezes, ou seja, matá-lo no seu ventre, e depois que ele nasceu, também tentou matar várias vezes. Nenhuma delas, claro, bem sucedida, mas assim ele nasceu e se tornou fraco, deformado, feio, e além disso era pobre, portanto vivia sujo, com caspa, com pulga, as pessoas o desprezavam, jogavam coisas e ele achava que todos os xingamentos existiam pra ele no mundo. Porque imagina o tanto que ele não era desprezado, xingado e humilhado. Ninguém estendia a mão.
Até o momento em que o seu orgulho nasceu e a partir disso a sua vida ou a sua forma de enxergar as coisas mudou. O Me, que por acaso depois seria, segundo ele, o nome também da doença que matou a sua mãe, nasceu como uma joia preciosa, uma menina linda e, como ele diz, bem facilmente manipulável. E o ideal dela de vida foi o seu irmão. E o Gyutaro, do seu jeito torto, ele a protegeu. Só que ele protegeu já cheio de raiva da sociedade que não os enxergava. Eles não tinham um canto para morar, eles não tinham comida, mas ela tinha os olhares das pessoas desde muito cedo, porque ela era muito bonita em um distrito, em um local em que isso era muito importante. E caçando coisas que poderiam ser positivas dentro dele, ele viu que ele era bom de luta. Aliás, tem um momento no seu passado em que ele diz que ele não tinha nada exceto uma foice que um cliente uma vez largou, e justamente são foices que ele usa como demônio. Então o seu passado, apesar de ter esquecido como demônio, ele sempre estava reverberando no discurso dos dois, nas características, nos golpes, sempre. E ele começou a trabalhar então, já que era muito forte e bom para lutar, como cobrador naquele distrito. Ele era contratado para cobrar pessoas que estavam devendo e ele gostava da violência, até porque ele ser violento contra aqueles que sempre o ignoravam era uma forma de revidar, uma forma de vingança. E ele também se tornou um calo no sapato das pessoas, porque ele era muito bom para cobrar, mas ele também ultrapassava limites e se tornava um problema. Ainda assim, ele conseguia dinheiro, se sentia importante, tinha uma irmã que era tudo na sua vida e estava conseguindo levar comida para casa. Então, o Me, essa menina que também cresceu e aprendeu com ele, aprendeu a sempre revidar antes que tirassem alguma coisa dela, dá pra gente entender que ela começou a trabalhar em uma dessas casas do distrito da Luz Vermelha, porém uma casa também menos valorizada, em que ela não era bem tratada. Em algum momento, talvez porque ela já tinha essa agressividade dentro dela, nem o anime, apesar de mostrar a cena do samurai um pouquinho mais com calma, não dá nenhum motivo, e não sei se precisa ter. O fato é que a Ume revidou e enfiou uma presilha, um alfinete que ela ganhou de presente do samurai no olho dele, arrancou o globo ocular do cara, e aí claro que ele ficou revoltado e ela foi punida, amarrada e queimada viva. E o Gyutaro não tava lá. Quando ele voltou para casa, simplesmente encontrou a irmã queimada, porém ainda não morta, quase morta, com certeza nem se mexendo, mas ainda tinha um pouquinho de vida, o que possibilitou que mais tarde ela se tornasse um demônio. E ele ficou totalmente desesperado, porque ninguém ia ajudar. Se ele começasse a andar correndo com a irmã no colo, ninguém olhava, ninguém estendia a mão, ninguém se preocupava, principalmente ele carregando. Até que a mulher, que pelo que a gente vê era a dona da casa em que a Ume estava trabalhando, ela chega com um samurai que estava ali com o olho tampado, o olho que ele perdeu, e ele golpeia o Gyutaro, sendo nessa hora também quando a gente escuta dessa mulher que o Gyutaro estava dando, como eu disse, problemas ao invés de resolvê-los. E num discurso cruel, horrível, que só alimenta toda a raiva que o Gyutaro tinha daquelas pessoas, ele vai e ataca primeiro a mulher que estava falando todas aquelas palavras duras. E depois ele vira pro samurai, então, que foi também responsável de certa forma pela morte da sua irmã, dizendo que sua pele é macia, você tem bom cheiro, você deve dormir numa cama tranquila, um teto que não deixa cair chuva, frio, a sua vida é muito boa. E essa raiva de quem desconhece sofrimento, fome, frio ou qualquer desprezo pela feiura ou aparência que é considerada feia, ele levou pra sua vida como demônio. A gente viu bastante isso no discurso dele contra o Uzui. E ele ataca esse samurai com a maior facilidade, porém ainda desesperado, desiludido, gritando contra deuses também, diferente da Suma, mas também praguejando porque ele queria de alguma maneira salvar a sua irmã, até ele aparecer. Aquele que no flashback era considerado a lua superior 6, a gente pode entender que não é mais a sua colocação no presente, porque no presente era o Gyutaro, então ranks foram mexidos, e essa lua superior, já na época um dos 6 demônios mais fortes de Muzan, aparece tranquilamente carregando pedaços de uma mulher que ele matou e dizendo que transformaria tanto o Gyutaro como a sua irmã em demônios, e se aquele homem, o Muzan, aceitasse a transformação dele, porque ele está conectado a todos os sangues de demônios que ele transformou, porque, ele é o original, então Gyutaro e Ume se tornariam demônios. Quem sabe uma das 12 luas de Muzan e talvez no futuro uma das 6 luas superiores, alguns dos mais fortes demônios de Muzan. O que aconteceu realmente. Mas a união e o amor com a sua irmã, a ligação eterna com a sua irmã, a promessa de sempre ficarem juntos, isso jamais o abandonou, assim como o ódio de toda a sociedade, especialmente das pessoas que eram bem privilegiadas, coisa que ele jamais foi. No pós-vida,
Os irmãos acabam se unindo. O Gyutaro é interessante ainda em forma de demônio, já Daki como o Me, e eles estavam num limbo em que parece que o caminho era ou ir pra luz ou pras trevas, e o Gyutaro, como disse, abraçou as suas trevas e a sua talvez punição, porque é aquele caminho que ele pegaria, não importa quantas vidas ele tivesse. E a Alme, apesar da possibilidade de renascer, de ir pra luz, mas sempre separada então do seu irmão, ela não aceita. O Gyutaro, ele se sente culpado, o único arrependimento que ele tem é de ter, de certa maneira, na visão dele, colocado a Alme nesse caminho de trevas. Porque se ela tivesse outro irmão, talvez ela não teria revidado. Poderia se tornar, inclusive, uma oirã numa casa muito bem respeitada. Se ela tivesse nascido de outra família, nem lá naquele distrito ela estaria, poderia crescer, ser respeitada, ter família. Ele acredita que a sua irmã não era naturalmente rancorosa ou cheia de raiva como ele era, que ela se inspirou muito no que ele dizia. Por isso ele queria naquela hora, depois dessa vida, que ela seguisse em frente pro outro lado, mas não. Apesar das palavras duras que eles diziam um pro outro no momento em que eles sumiam do mundo físico, o Me também queria sempre estar com seu irmão, porque ela jamais esqueceu da promessa que ele fez lá com eles pequenininhos, sofrendo de frio e de fome, que apesar de qualquer coisa, ele sempre estaria com ela, protegendo, eles sempre estariam juntos, não importa a situação. E ela sobe nas suas costas até que ele aceita essa proximidade, abraça, né, segura ela e firmes, eles vão juntos, pesadíssimo, né, pro fogo de toda aquela punição, aparentemente o inferno desse universo, mas entender a mensagem que fica, não é tirar o erro das escolhas deles em vida ou depois como demônios. É dizer que, sim, outras pessoas nessa situação, mesmo num sofrimento absurdo, não abraçariam as trevas, mas por que também não ver que existem atitudes horríveis do próprio ser humano, da própria sociedade, que acaba às vezes causando esses seres que, quem sabe, não poderiam ser evitados com um pouquinho mais de compaixão. E aí que chega e se apresenta pra dizer que estou vindo aí na próxima temporada o Hashira chamado Obanai Iguro. Obanai que não vai com a cara do Tanjiro e que chega ali não ligando pra qualquer extravagância do Uzui, apesar de que ele tá todo acabado e não dá pra ser muito extravagante nesse momento mesmo. Dizendo então que, você derrotou uma lua superior 6, mas é 6, né? Significa que ela é a mais fraca das luas superiores. Obanai, dê um crédito. Fazia 100 anos, na verdade um pouquinho mais de 100 anos que não tinha lua superior morrendo. Mas não, tem que dar aquela pisada, tem que falar pro Uzui, perdeu o braço, perdeu o olho, como que você vai ser útil depois disso? Aliás, quem vai te substituir enquanto você tá se recuperando? E quanto tempo você vai demorar pra se recuperar e voltar pra luta? E aí o Uzui, totalmente família, dizendo, cansei, diz, não, vou me aposentar. E o Buyashiki ou Oyakata-sama com certeza vai aceitar isso, e a gente sabe que vai, porque no flashback que a gente teve nessa temporada, a gente vê o Oyakata-sama falando com o Uzui que ele entendia o quanto era difícil e nobre essa missão do Uzui de passar por cima de todos os seus traumas do passado, de ter sido criado o tempo todo para a luta e ter deixado esse passado de shinobi para trás, mas continuar lutando para proteger outras pessoas e colocando inclusive a sua família em risco. Então, com certeza, nesse momento, apesar de ser uma perda muito grande para o corpo de Hashira, ele certamente, como o Uzui falou, aceitaria essa aposentadoria. E o Uzui merece se aposentar. É claro que a gente pensa, como o Obanai falou, que Rengoku já tá com a vaga ali vazia, o que deixa uma proporção de 2 perdas de Hashira para uma lua superior. A coisa ainda tá desigual, considerando que ainda existe Muzan nessa conta. Com muitas despedidas, emoções, a gente vê em cenas extras Uzui e suas mulheres seguindo em frente para uma nova jornada, agora quem sabe com menos dor, menos batalhas, menos perigos, porém sempre muita extravagância, claro. E também fofinhos, Inosuke, Zenitsu, se abraçando com o Tanjiro e a Nezuko, a única não chorando, mas com olhinhos assim, olhando toda aquela cena emocionante. Eu acho que é importante quando eles definem um ponto de corte, que nem exatamente é o ponto de corte do mangá, entre um arco e outro, eles colocarem essas cenas de finalização, de fechamento de um ciclo, é muito importante, faz toda a diferença. E o gancho final, além de termos visto mais uma lua superior, que ainda aparecerá mais vezes, me conta aqui o que você achou dessa aparição, inclusive, não vou dar spoiler sobre quem, nem que poderes, nem nada. Também vimos um ganchinho do que seria uma nova reunião de Muzan e demônios, só que dessa vez uma reunião com as luas superiores. A gente não viu nessa temporada, ficou para a próxima, e a gente viu só que o Akasa, que é o demônio da lua superior 3 até esse momento, pelo que a gente viu, ele já chegou na reunião pensando, se chamaram depois de uns 100 anos, é porque alguma lua superior morreu, e a gente sabe que sim.
assim. Uma biwa toca e a reunião vai começar só na próxima temporada. Ficamos aqui com uma despedida extravagantemente maravilhosa, emocionante, uma temporada que chegou em ápices perfeitos, a melhor animação de Demon Slayer até agora. Se isso era possível, bem, provaram que era e foi. Eu gosto muito, muito desse arco, o quanto ele é compacto e ainda assim recheado de significados, o quanto a gente começa agora em Demon Slayer a ter cada vez mais personagens incríveis, e a gente teve Iguro aparecendo, ele que será mais importante daqui pra frente, lua superior nova e muitos mistérios, porque se agora a gente mexeu com o Muzan e o seu esquadrão de elite, parece que a coisa tá ficando um pouquinho mais perigosa. Inclusive é tão marcante que uma lua superior tenha sido derrotada que o Buyashik quase vai embora de vez tossindo sangue de tanta emoção, porque ele tá realmente muito mal, a gente vê que até a sua mão tá praticamente toda podre. Comentando que, depois de 100 anos, finalmente uma lua superior perdeu, e que ele acredita que certamente é nessa geração que eles vão acabar de vez com o reinado, com o domínio das trevas de Muzaki Butsuji. Orgulhoso da geração mais nova, de Tanjiro, que inclusive sobreviveu a essa luta, será que o Buyashik continuará vivo para conseguir ver esse suposto momento de vitória contra o Muzan, aquele que é uma mancha no sangue na história da sua família? Que emoção, gente, que felicidade, que saudade que eu vou sentir de comentar os episódios novos, mas vem aí a terceira temporada, assim que a gente tiver notícias, data e tudo mais, e assim que voltar, é óbvio, eu venho aqui comentar com vocês, lembrando que a gente continua comentando mais animes aqui no canal, então se você gostou dessa jornada comigo, continue aqui e vai deixando sugestões, porque eu digo que não comento episódios semanais com algumas breves exceções, e claro, essa troca entre eu e vocês para a escolha dessas exceções é sempre muito importante, então me siga aqui, me acompanhe em todos os próximos vídeos e também nas redes sociais. Espero vocês. Muito obrigada a todos que me deram essa confiança em todos os domingos e até a próxima.